Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo semestre de 2020. Se não me engano, aqui nós temos a turma da agronomia e da zootecnia juntos. Então, será uma turma grande. Os nossos encontros síncronos, eles serão realizados com o intuito mais de tirar dúvidas e questionamentos. Então, eu posso chamar pelo nome, né, e fazer questionamentos sobre o conteúdo de aula. As aulas, a maior parte do material teórico e prático serão postados no Moodle, encontros assíncronos, ou seja, vocês vão ter o acesso ao vídeo, acesso geralmente a materiais escritos, e eu depois faço, vocês estudam, e sempre na aula, no momento síncrono da semana seguinte, eu vou fazer questionamentos, vou dar tempo para vocês tirar dúvidas, e após o momento de dúvidas, eu vou fazer questionamentos. Então, nossa disciplina vai funcionar em encontros síncronos e assíncronos, né? Então, esse primeiro dia nós vamos ter os encontros síncronos, que são em tempo real, onde eu vou apresentar a disciplina, as formas de avaliações, como nós vamos conduzir, tanto a parte teórica quanto a parte prática. E terão os encontros assíncronos, onde vocês vão ter acesso a vídeos, né, vídeos meus, vídeos da Sociedade Brasileira Sem Solo, ou de pesquisadores da área de gênese, e morfologia do solo, e depois, nos assíncronos seguintes, nós teremos as avaliações pontuais, e os momentos de vocês tirarem dúvidas. Bom, vocês estão em 31, mas, se não me engano, são mais de 60. A gente deve dividir a turma aí em 2 grupos, né? Vou pegar como é que fala? A chamada, né? Vou dividir a turma em 2 grupos para a gente conseguir tentar sempre estar acompanhando todos nos momentos síncronos. Por enquanto, o diário ainda não está atualizado, né? E também eu não tive acesso ainda ao Moodle. Eles estavam atualizando o Moodle até agora há pouco. Eu até questionei, mas ainda não tive acesso ao Moodle. Posso verificar agora, mas pelo jeito ainda não tive acesso, não vou ter acesso. Vou tentar conectar aqui ao Moodle para ver se eu já liberaram a disciplina de gênese para mim no sistema. Olha, acabou de liberar. Pronto, acabou de liberar. Então, esse primeiro tópico que nós vamos ter dentro do Moodle será justamente a apresentação da disciplina, né? Então, nós vamos ter a apresentação da disciplina, do conteúdo, das formas de avaliação. Vocês viram que eu já pus a gravar, então todo encontro síncrono será gravado e disponibilizado no Moodle um link para vocês baixarem os vídeos, né? Os vídeos assíncronos, possivelmente eles serão vão ser postados no YouTube, então vocês vão ter o link também dos vídeos no YouTube. Mas vocês vão ter acesso a todos esses
todos os links, sejam do YouTube ou não, dos encontros assíncronos e síncronos, e todos eles serão centrados no mundo. E o primeiro ponto quem estiver acessando a aula com o e-mail do IF Goiano, automaticamente já receberá a gravação dos nossos encontros síncronos, nos nossos encontros de tempo real. Então, tranquilo, né? Quem está acessando com o e-mail do IF Goiano, quando você terminar o conteúdo, passar um pouquinho, você já vai receber um e-mail que a gravação daquele encontro já está disponível para você. Quem, né, não estiver acessando com o e-mail do IF Goiano, não terá acesso facilitado. Eu oriento a todos que façam, quem não tem o e-mail institucional do IF Goiano, que façam esse e-mail, porque vai facilitar a vida de vocês, e também toda a comunicação via Moodle será realizada através do e-mail que vocês estiverem cadastrados, com e-mail oficial. Tá ok? E toda a atividade da disciplina, as avaliações, os trabalhos que vocês vão apresentar, ou que vocês vão encaminhar, né, vão ser via Moodle. Então, tudo da disciplina será via Moodle. Então, com o e-mail oficial, vocês terão a vida facilitada, né? As práticas da disciplina vai exigir de vocês alguma, vamos assim dizer, dedicação a nível de caçar algumas coisas no quintal de casa, ou quem tem fazenda, até caçar na fazenda, né? Então, vocês terão atividades que vocês, quem tiver na casa e tiver um pedacinho de chão em casa, quem tiver uma propriedade melhor ainda, porque vai ter mais ideia do que eu estou falando, para facilitar o acesso ao conteúdo prático, que é a parte de morfologia do solo, tá ok? Tem alguém aqui que é da zootecnia? Nós estamos em 32. 32 ainda é pouco perto do número total de alunos. Se tiver alguém aqui que é da zootecnia. Ah, e outra coisa, seria muito produtivo, para mim, principalmente, vocês estão me vendo, né? Então, eu estou aqui na minha sala, aqui dentro do IF Goiano, e vocês veem as minhas expressões, né? Tanto facial, quanto de gestos, até com a mão, e isso ajuda, né? Às vezes, a exemplificar, né? A gente ter contato visual é muito importante. Então, é muito válido, mas muito válido mesmo, que vocês também acessem, que vocês estejam em vídeo também. Porque faz parte, né, da condução da aula o professor acompanhar os alunos, como nós não podemos estar ao vivo, né, no mesmo local, em função da pandemia, né, olhar nos olhos de vocês, ver os gestos de vocês, faz com que eu perceba se vocês estão acompanhando ou não estão acompanhando o conteúdo, se estão tendo alguma dúvida sobre o material apresentado, do que a gente está questionando. Não é obrigatório, mas seria positivo porque isso auxilia, né? Auxilia também na hora de tirar dúvida, auxilia no meu papel como professor, de orientar vocês e tudo. Então, quem tiver condição de ficar com o vídeo ligado, eu solicite que fique com o vídeo ligado. Né? Porque isso é muito importante, essa visualização da afeição de vocês. Bom, veio uma pergunta aqui agora, até eu estava com
desligado aqui com a conversa. Bom, Vitor Barros, né? Essa disciplina, Vitor, vai ser toda ministrada em AD, não porque eu quero, mas sim por causa de uma resolução de uma norma interna do IF Goiano. O segundo semestre de 2020, todo ele será ministrado em EAD. Quais os motivos? Nós ainda não estamos com a pandemia em controle. A pandemia não está controlada, né? Então, existe a possibilidade de, inclusive, alguns alunos não estarem em Rio Verde, né? Nós podemos ter alunos que moram fora de Rio Verde. E aí, eles pegam um ônibus, né, para poder participar da aula, e aí, se esses alunos, a gente forçar esses alunos a virem pessoalmente aqui, além de nós provocarmos, né, a aglomeração de pessoas, nós vamos colocar esses alunos em risco, principalmente esses alunos que moram fora de Rio Verde. E aí, né, eles vão ter que pegar ônibus dentro da cidade deles para cá, aqui dentro de Rio Verde. Então, isso tudo vai contra as normas que estão em vigor agora na instituição, né, e também contra as normas que, se não me engano, estão em vigor no município, né, de Rio Verde. Então, nós vamos fazer essa disciplina 100% à distância. O mais importante é o seguinte, que eu vou me desdobrar para poder apresentar o conteúdo prático para vocês. Vou ter que ser criativo e vocês vão ter que dedicar. E é claro, a cada aula prática que nós tivermos, a cada conteúdo prático postado no Moodle, vocês vão ter que apresentar um relatório uma semana depois sobre aquele conteúdo. E nesse relatório vão estar relacionados à entrega de algumas atividades que vocês vão ter que anexar, né? Então, vocês vão ter que anexar vídeos, pequenos vídeos, lembrando que os arquivos que vocês vão anexar podem ser de, no máximo, 40 megabytes. Então, vocês vão ter que anexar vídeos curtos, ou vocês vão anexar relatórios no Word, ou uma apresentação em PowerPoint. Eu deixo à disposição para quem quiser apresentar da forma que quiser. Eu acho que eu deixo livre, porque esse é um momento onde a nossa criatividade tem que estar livre, né? Nós temos que estar livres para criar. Então, Word, PowerPoint, vídeo, né? Quem tiver outros meios, vou deixar livre. Livre porque vocês estão num ambiente de formação superior. E no ambiente de formação superior, ambiente de formação de curso superior, a liberdade para se expressar, ela é primordial. Então, vocês têm que ter liberdade para perguntar, para se expressar, o modo de se expressar, ela é muito importante, né? Então, eu não posso, em momento algum, limitar a capacidade que vocês têm de expressar. Então, Vitor, vai ser 100% EAD. Então, e essa disciplina começa essa semana e ela termina no dia 13, né, de março, se não me engano. Não me engano, não, é 13 de março. Então, de hoje até dia 13 de março, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, praticamente. Nós vamos ter 7 semanas, uma de carnaval, né? Apesar de nós possivelmente não termos carnaval do ponto de vista de festas, comemorações, mas teremos aí, para quem é religioso, né, a quarta-feira de cinzas, e aí vai. Então, nós teremos aí, para os religiosos, possivelmente, algum recesso na semana do carnaval, que, se não me engano, dá no dia 13 de fevereiro ou 16 de fevereiro. Terça-feira de carnaval é dia 16 de fevereiro, então quarta-feira de cinzas, 17 de fevereiro. Até vamos acompanhar, deve ser por isso daí.
Vocês estão com a apresentação, espero que todos estejam vendo essa apresentação em vídeo, né? Vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Ribeiro Rodrigues, sou professor do IF Goiano, né? Vão fazer 8 anos esse ano. Sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Berlândia, tenho mestrado e doutorado pelo Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras. Meu mestrado foi na área de fertilidade do solo e nutrição de plantas, né? Ciência do solo, subárea fertilidade do solo e nutrição de plantas. E o meu doutorado na área de ciência do solo, subárea fertilidade e adubação, onde eu trabalhei com química do solo. Fui professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, no município de Garanhuns, até de 2009 até 2013, quando eu passei no concurso aqui no IF Goiano, e desde 2013 estou aqui. Aqui eu tenho vários projetos de pesquisa em andamento, né, já alguns concluídos na área de fertilidade e adubação, e já trabalho com a disciplina de gênese e morfologia já faz algum período, né? Se não me engano, aí há 5 anos, 5, 6 anos, já vem trabalhando com a disciplina de gênese e morfologia do solo. Então, é um conteúdo muito tranquilo, e é o primeiro contato que vocês vão ter com a ciência do solo. Então, é o primeiro de vários contatos que vocês vão ter com a ciência do solo. Então, a gente sabe que a base, né, para o agrônomo produzir, ou para o zootecnista produzir, é o solo. Né? O agrônomo vai produzir os grãos, hortaliças, né, produção vegetal, ou até produção animal, e o zootecnista trabalhar com a produção animal, mas a base, né, para tanto produção vegetal quanto para a produção animal é o solo. É do solo que vão se desenvolver as plantas que vão ser utilizadas, comercializadas diretamente, né, ou processadas, ou servirá de fonte de alimento para os animais. Então, conhecer o solo, seus potenciais, né, quais são as limitações, como nós podemos fazer essas identificações, né, dessas potenciais limitações, e como esse solo foi formado, suas propriedades físico-químicas, e como eles vão influenciar nesses potenciais e limitações, eles são muito importantes, e é aqui nessa disciplina que nós vamos trabalhar esses conhecimentos. E esses conhecimentos serão base para vocês aplicarem em outras disciplinas que vão vir em sequência, que é o caso, né, de física e classificação do solo. Nós vamos citar algumas propriedades físicas do solo e algumas propriedades morfológicas em práticas, as quais vocês vão utilizar em classificação do solo e em física do solo. Vamos falar de algumas propriedades químicas do solo que vocês vão trabalhar lá na fertilidade do solo, né? E as disciplinas, né, de classificação do solo e física do solo e fertilidade do solo, elas vão ser, né, pré-requisito para as disciplinas de culturas. Então, quando vocês forem lá trabalhar com bovinocultura de leite, de corte, né, manejo animal a pasto, no caso da zootecnia, qual que é a capacidade de suporte, por que em um determinado solo eu posso trabalhar com uma capacidade de suporte maior, o outro eu trabalho com uma capacidade de suporte menor, por que determinados solos podem, né, trazer limitações para a minha produção animal. Estou trabalhando com animal de corte, animal de leite, eu estou trabalhando com animal solteiro, um animal não está em produção, o que isso pode influenciar também na produção vegetal, e aí vai.
Então, possivelmente, essas disciplinas elas são pré-requisitos para as culturas, né? E aí, quando eu falo culturas para agronomia, né, culturas vegetais, e quando eu falo culturas para zootecnia, parte de produção animal. Tá ok? Então, e aí, um fato muito importante, né, que a gente não pode deixar de abranger com vocês, é que nós estamos passando hoje na Terra, no mundo, por um processo muito importante em que todos os países, vários países, né, hoje nós podemos falar 148 países, são signatários de um acordo internacional, que é o Protocolo de Paris, e protocolo, nesse protocolo de Paris, os vários países signatários, eles assumiram acordos para redução de emissão de gases do efeito estufa, para reduzir o aquecimento global. Reduzir não significa impedir. No Protocolo de Paris já aceita-se que nós vamos ter um aquecimento global, uma variação de alguns graus, e juntamente, né, com esse aceite que teremos o aquecimento global, esses países, eles assumiram a responsabilidade para desenvolver tecnologias para evitar que esse aquecimento seja acima de 1,5 ou a 2 graus, né, e que também desenvolvam pesquisas para adaptar a agricultura a esse aquecimento global, né. Nós estamos passando, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos, por períodos de secas bem significativos. Nós temos alterações climáticas bem significativas durante o período das chuvas, que estão levando à limitação da produção vegetal. Consequentemente, nós temos limitações à produção animal. Essas variações de clima vão interferir não só na produção de alimento, mas também na adaptação dos animais e das plantas a essas condições climáticas. E aí, o pessoal da zootecnia vai trabalhar muito bem essa parte de bem-estar animal, né? E o pessoal da agronomia, vocês vão lembrar muito de mim quando vocês forem ver lá em fisiologia vegetal, essa parte de adaptação das plantas a essa nova condição de aquecimento global. Então, alta radiação, alta temperatura, déficit hídrico. Então, são várias alterações, né, que nós vamos ter. E a base dos estudos para a adaptação das plantas a essas novas condições climáticas e para tentar impedir que esse aquecimento global vá acima de 2 graus, estão todos baseados na ciência do solo, né? Então, do solo, é através do manejo do solo que nós vamos ter, principalmente, né, tecnologias que vão reduzir a emissão de gás carbono ou de outros gases do efeito estufa, como o metano, né, como o óxido nítrico, o óxido nitroso. Então, através do manejo correto do solo, nós vamos ter aí um balanço positivo, né? Nós vamos reduzir a emissão desses gases, nós vamos manter esses gases no sistema produtivo, na forma de outros compostos não voláteis, né? E com isso aumentar a eficiência, né, do sistema produtivo e, juntamente a essas tecnologias, de redução de gases do efeito estufa, né, nós também teremos tecnologias agregadas para adaptar a produção vegetal e animal às novas condições ambientais, que são essas que estão surgindo. Então, o Protocolo de Paris ele é muito importante, e aí eu chamo a atenção, porque a ciência do solo é a base de todos os estudos, e aí nós temos no site da FAO, que é a fundação, né, uma das fundações da ONU para a produção de alimentos, né, um link específico só para
a parte de ciência do solo, né? Só para a parte de manejo do solo. A FAO escolheu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Solo, e todo dia 5 de dezembro nós temos eventos no mundo inteiro, e no ano passado nós tivemos evento aqui online no IF Goiano, em comemoração ao Dia Internacional do Solo, onde as instituições apresentam uma série de tecnologias, né, para esses desafios que estão à nossa frente. E vocês vão ser os futuros engenheiros agrônomos que vão ter que produzir sem emissão de gases do efeito estufa e produzir também sobre condições ambientais extremamente diferentes, porque elas vão mudar a cada ano, e às vezes com condições extremas, né? Às vezes nós estamos falando de déficit hídrico, em outro momento nós vamos estar falando de excessos de chuva, e aí vai, né? Por exemplo, esse ano, desde que a soja foi plantada, de maneira geral, ela passou por uma condição de déficit hídrico e já passou por uma condição de excesso de chuva, né? Então nós temos áreas aí, por exemplo, as áreas que eu plantei, dos meus experimentos, nós tivemos aí déficit hídrico, plantou, ficaram 25 dias sem chover, e depois, agora em janeiro, ficaram 15 dias chovendo direto com baixa luminosidade. Então, todas essas condições extremas, numa mesma safra, né, vão fazer com que as plantas passem por condições e adaptações a essas condições, e vocês, futuros agrônomos, isotecnistas, vão ter que produzir alimentos para alimentar o mundo, o nosso país e parte do mundo, gerar riquezas nessas condições extremas, nessas novas condições ambientais que vão, né, tendem, né, a piorar a cada ano, ou seja, essas condições extremas tendem a ser mais pronunciadas a cada ano, e temos que estar preparados. E para manejar o solo de forma correta, para atender a esse novo chamado que o mundo nos traz, né, através do Protocolo de Paris, vários países, e aí uma importância muito grande, né, na última semana os Estados Unidos voltou ao Protocolo de Paris, né, e ele é a maior economia do mundo, eles vão ser o carro-chefe de direcionar tecnologias limpas para atender a esse protocolo. E nós, como sendo um dos maiores produtores de alimento do mundo, a nossa responsabilidade é tão grande quanto, né, porque todos os processos do Protocolo de Paris estão envolvidos com o manejo do solo. E para nós adotarmos manejos que atendam a essa necessidade, a esse novo chamado, nós temos que conhecer nossos solos. O que são solos? O que é um solo? Né? Por que eu chamo de solo? Por que eu não chamo de terra? Eu pego um punhado de terra na mão, né? Por que aquilo ali não é solo? O que é solo? Então, nós vamos ver, né, o que são solos, como eles são formados, né, e quais são as suas principais propriedades, para que, com base nesses conhecimentos, vocês possam futuramente agregar mais conhecimento em outras disciplinas, como fertilidade, física, manejo de conservação, e nas culturas, né, que vocês vão ver posterior, né? Então, essa é a parte importante. Então, qual que é o conteúdo prático, teórico, né, que nós vamos ver nessa disciplina? A Terra. A Terra, por que é importante a Terra? Poxa, nós estamos falando de solo, que é a superfície da Terra, né? Se nós estamos falando da superfície da Terra, tudo qualquer processo que interfira na paisagem, né, na nossa paisagem da superfície da Terra, nos interessa. Porque são através deles que nós vamos entender como é que os outros processos ocorrem, né? Bom, aí nós vamos entender os processos, né? E aí nós vamos entrar no que é o solo. E aí eu falo para vocês que o solo, ele está em função de alguns fatores. Dentre eles, as rochas, clima, relevo, organismos
e o tempo cronológico em que vários processos ocorreram para que esse solo fosse formado, né? E aí, quando a gente está falando desses processos, eu sei, então, que a rocha vai ser a base para a formação do meu solo. Então, a rocha, ela vai estar sob uma condição de clima, de relevo, ação de organismos, e o tempo em que esse clima, esse relevo e esses organismos estão agindo sobre essa rocha, para formar um material solto, né, que ele vai se caracterizar em função de algumas propriedades que nós vamos ver na frente, que é o solo. Né? Então, o solo, a rocha, é a base, né, dos nossos solos. E aí, quando a gente for ver a rocha, o que constitui uma rocha? São os minerais. Então, nós vamos ver lá em mineralogia, né, quais são os principais minerais, as suas características, suas propriedades químicas, né? Depois nós vamos partir dos minerais à rocha, que é composto por vários minerais, né? Como é que as rochas são classificadas, suas características, como esses fatores, clima, organismos, né, e relevo podem influenciar no processo de degradação dessa rocha, ou seja, nossa rocha vai passar por uma série de intempéries, né, e após esses intempéries durante esses intempéries, vão ocorrer alguns processos e fatores que vão levar à formação dos nossos solos, e esses solos vão possuir algumas propriedades físico-químicas, físicas e químicas, e também algumas propriedades morfológicas. Então, o conteúdo teórico vai abranger basicamente como é que é o solo, como é que ele é formado através da rocha, né? Da rocha, os minerais que compõem ali, as propriedades desses minerais, e posteriormente, né, ou concomitantemente, nós vamos ver as práticas que estão praticamente um quarto da disciplina, que é a parte de morfologia do solo, as propriedades morfológicas do solo, né, as formas que o nosso solo toma. E aí nós vamos ver mais para frente, são várias, entre elas cor, textura, e aí vai. Né? Então, o nosso conteúdo da disciplina, basicamente, vai ser em torno desses temas que eu falei aqui agora. Então, nós temos aí, basicamente, né, fácil, né, então, poucos temas, não são muitos, mas o conteúdo para leitura é extenso, então vocês não deixem acumular, né, porque pode, acumulando, ficar complexo. E depois da apresentação do conteúdo, eu vou apresentar a nossa forma de avaliação. Como um quarto da disciplina é prática, então, né, um quarto vai ser da avaliação das atividades práticas. Então, 25% da nota serão as atividades práticas que vocês vão ter que entregar. Como vocês vão entregar? Aqui que eu falei até alguns momentos atrás. É através de relatórios no Word, ou através de apresentações no PowerPoint, ou vocês vão gravar vídeos curtos, de aí no máximo 15, 20 minutos, e postar esses vídeos, postar o link do vídeo, né? Isso tudo tem que ser postado no Moodle, tá certo? Então, vão ter espaços lá no Moodle para vocês postarem essa atividade. E as outras demais avaliações, os outros 75%, vão ser em formas de avaliações. Então, nós vamos ter 3 avaliações. Como nós temos 6 semanas, praticamente, de conteúdo, né? Uma semana será carnaval, e possivelmente, segunda-feira, entra em recesso de carnaval, entra ali no meio do recesso, nós temos 6 semanas corridas, então, excluindo o carnaval. E nessas 6 semanas, então, significa que eu vou ter uma prova teórica a cada 2 semanas. Então, eu vou ter minha disciplina lá dividida praticamente em 4 partes, teórica e 3 partes, uma parte prática e 4 partes teóricas.
sendo que no final de cada parte teórica, nós teremos as nossas avaliações. Bom, as avaliações serão realizadas no Moodle, vocês terão acesso à avaliação no horário da aula, né? Então, da 1h30 até as 5 horas da tarde, então das 13h30 até as 17 horas, são 17 horas ou 17h30, se não me engano, mas eu acho que são até as 17 horas, vocês terão acesso à prova, vocês terão uma tentativa para fazer, poderão ser questões de múltipla escolha ou questões dissertativas, e aí depende muito de vocês, né? E no final, a somatória, né, das atividades práticas, das 3 avaliações, nós temos aí 100% das notas. As provas, voltando, né, vocês vão ter acesso aí no horário da aula, vocês vão ter uma tentativa, e as questões podem ser de múltiplas escolhas ou até questões dissertativas. É claro que, né, dependendo da prova, vocês terão um tempo menor para realizar a prova. Vocês vão ter aí se for uma questão prova de múltipla escolha, vocês terão aí 2 horários, né, 2 horas para fazer a prova. Então, vai ser muito em função do tipo de prova que nós vamos realizar. Tá ok? Alguém tem algum questionamento em relação ao conteúdo e às formas de avaliação? Nenhuma não, professor. Foi tudo muito bem explicado. Ô, professor, e se tiver Algum questionamento sobre o conteúdo, formas de avaliação? Se perder o horário da prova, por exemplo... Alguém quer fazer sugestão? Quer fazer uma colocação? Questionamentos? Bom. Professor, tá me ouvindo? Até o momento, ninguém. Ô, professor. Ô, professor. Então, vamos lá. Essa aula está sendo gravada, né, como vocês viram, perceberam. Então, ô, professor. Depois eu passo o link por encontro síncrono. Professor. Da aula. Ô, professor. Pergunta para ele aí, gente. O que acontece se perder a prova? A imagem da Terra. Querem, acreditem ou não. Professor. Pessoal, eu não ouvi. Alguém tem algum questionamento? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Desculpa. Obrigado. Não, tranquilo. Caso a gente perca a prova no dia, no horário, a gente tem algum compromisso, como é que vai ser? Vai ter segunda chamada? Olha, a gente pode fazer uma substitutiva após a 3ª prova. Entendi. É porque, provavelmente, dependendo do dia da prova, eu, por exemplo, não tenho como fazer. Entendeu? Igual o senhor falou que vai ser no horário da aula, tem alguns dias que eu não consigo entrar. Entendeu? Bom, Cauê, é assim, eu torço para que você consiga entrar, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, uma substitutiva lá no final para algum desses dias. Caso você não consiga entrar, eu vou estar disponível online no dia das provas, então no horário da aula eu vou estar no grupo, vou entrar, vou estar gravando, e aí vocês podem tirar dúvida da prova no Google, né? No Meet, no encontro síncrono. Caso você não dê conta, eu solicito que você me avise. Eu vou passar a sua situação para o coordenador do curso, porque é a primeira vez que eu estou experimentando essa situação, né? De um aluno não conseguir conectar no horário da aula.
E aí eu vou ver o que ele me orienta. Para mim é uma situação nova, Cauê, então eu vou pedir orientação aos meus superiores em relação a essa situação, tá ok? Mas eu acho Certo. que uma substitutiva lá na frente deva atender. Mas, de qualquer forma, eu vou solicitar uma orientação dos meus superiores em relação à sua situação, tá ok? Certo, então, obrigado. Uma observação, professor Carlos. Você tá me escutando? Estou, quem está falando? Vitória Séries. Vitória. Ah, Vitória. Sério? Hoje, alguns alunos também não pôde estar na aula por questão de estar tirando a carteira e estar tendo aula e tal, essas coisas. Aí eu passei para eles fazer o comunicado, né, no e-mail e passar para o Fernando para ele ver o que faz em relação a isso com o senhor. Porque, igual o senhor está falando, o senhor não tem muita experiência com o aluno não poder participar da aula e tal, no horário que vai estar online. O aluno não poder participar na aula no horário síncrono não é problema, porque ele vai ser gravado e disponibilizado Ah, tá. no Moodle. Porque Ok? a Lara mesmo, hoje, ela tem aula de autoescola, né? E aí ela não pôde, aí ela ficou super preocupada e tal, mas o bom é que tá sendo gravado, né? Sem Né? nenhum problema. Então, eu oriento vocês ao seguinte, porque se não tivesse pandemia, nós estaríamos tendo aula normal. Sim. E no horário de aula normal, vocês estariam dentro de sala. Então, reservem o horário da aula para vocês fazerem as atividades da disciplina, para vocês assistirem os vídeos, às vezes vão ter atividades para vocês fazerem. Então, reservem o horário da aula para vocês assistirem os vídeos e vocês fazerem as atividades, né, para vocês estudarem. Porque se vocês pegarem e falar, não, já tudo online, eu vou assistir quando der, né? Tem gente que passa o vídeo rapidinho, né? O professor começa a falar, ele, o professor está falando devagar, vou acelerar o vídeo aqui, né? Eu já sei isso, vai tocando para frente, tudo. Não é bom. Não é bom porque quem vai perder são vocês. Então, assim, esse horário da aula, eu solicito que vocês reservem, porque eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvida e eu vou fazer alguns questionamentos, né? Então, nos horários síncronos, nós vamos marcar aí, eu vou estar à disposição. Vou ligar, vou estar no Google Meet e aí a gente, né, vai estar à disposição ali, só que ali vai ser gravado. Ah, eu não posso. Beleza, vai estar gravado e você depois assiste. Depois vai ter o link lá no Moodle daquele encontro síncrono, para você baixar e assistir o vídeo, tá ok? Então, isso não é problema. Mas, se você não puder estar online, pega esse horário e vai estudar. Vai ler, vai assistir os vídeos, né, vai fazer uma busca de artigos e ler sobre o assunto. Porque agora são duas disciplinas, né, eu e a professora Juliana, que, inclusive, o conteúdo dela também é muito pesado, né? Vocês praticamente estão fazendo a introdução da agronomia. Mais de 50% da agronomia é vegetal e solo. E a zootecnia, né, eu não sei quais são as outras disciplinas, mas o solo é a base. Então, se vocês não tiverem acompanhando, vai ser complicado. Bom, Vitor Bernardi da Silva perguntou, vai fazer chamada? Olha, boa pergunta, Vitor, porque eu vou responder para você da seguinte forma. Eu vou postar aqui agora, na página aqui, ó, o Moodle. Então, vocês estão vendo aqui a página do Moodle, né? Da disciplina, é claro, ainda não tem nenhuma atividade, não tem nenhum fórum, não tem nada, né? Apesar que tem um fórum aqui, mas, se não me engano, não tem nada. Não tem fórum nem notícias, né? Então, não tem nada por enquanto. Mas daqui uns dias vai ter atividade. Eu posso adicionar uma atividade aqui, né? Eu vou adicionar o link da aula de hoje, né? Encontros síncronos, por exemplo, né? Coloco aqui link dos encontros síncronos.
Então aí eu vou colocar o link aqui, hoje, dia 25 de janeiro de 2021. E aí eu insiro um link aqui qualquer, né, e salvo. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu pegar só, inserir um link aqui de um artigo aqui. Depois eu corrijo isso. Então vou salvar. Beleza. Quando vocês forem acessar esse link aqui, né, vocês vão ver que vão ter um quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui, vocês vão ter que acessar esse link e marcar o que vocês já fizeram. Quando vocês marcarem o que vocês fizeram, eu tenho acesso a um relatório, que eu tenho aqui, ó, relatório de acessos por disciplina. Nesse relatório de acessos por disciplina, eu vou saber quem acessou, quando acessou e que tempo dedicou. Então, por exemplo, tem um vídeo lá de 20 minutos, a pessoa acessou em 1 minuto e já saiu. Né? Então, olha aqui, ó. Eu já sei aqui, ó. Último acesso no Moodle. Então, eu já tenho aqui, ó, Fernandes de Carvalho, né, Alessandra, Abdon, Alessandra, Alexandre já acessaram, né? Então, várias pessoas aqui, já tem a Ana Maria Vilas Boas, né, 22 minutos já de acesso, e aqui vai ter o nome de todo mundo, né? Então, vai ter o nome de todo mundo e quem está acessando ou não a disciplina. Ok? Até Yasmin aqui, que é a última pessoa. É claro, outras pessoas vão ser inseridas, se não me engano, ainda estão sendo inseridos até o final da semana, ok? Então, eu tenho acesso aqui. E aí, né, esse é um dos relatórios que eu tenho acesso. Eu tenho acesso a outros relatórios aqui. Então relatórios aqui, né, atividades do curso. Então, eu tenho acesso aqui às atividades que vocês entraram. Então, vou ter aqui atividade por participante, né, vou ter análise gráfica, ele me dá atividade de tudo, né, participação do curso, conclusão das atividades, quem concluiu a atividade, em quanto tempo concluiu. Então, vai ser através desses relatórios aqui que praticamente eu vou acompanhar vocês. Então, eu vou inserir no que é acadêmico, como é que fala? As aulas dadas, né? Não vai ter chamada, porque alguns alunos podem não conseguir, mas os alunos vão ter que acessar o Moodle para ter acesso às aulas, né, para ter acesso aos conteúdos, e aí ele vai clicando as atividades que ele for concluindo, né, e de acordo com o que ele for clicando ali, eu vou acompanhando, né, qual atividade que ele fez, em quanto tempo ele né, fez essa atividade. Então, eu pus um vídeo lá de 2 horas, e o cara em 10 minutos concluiu a atividade. Não concluiu, né? 10 minutos ele não viu um vídeo de 2 horas. Então, tudo isso a gente leva em consideração no processo. Mas a orientação que tem para nós é que não se faça chamada, justamente por dificuldade de alguns alunos não conseguirem acessar até durante os encontros síncronos. Tá ok? Então, Victor, respondi tua pergunta? Tá ok? Então, foi muito boa a sua pergunta, porque aí eu pude entrar aqui, né, e pelo menos esse conteúdo aqui eu já consegui tirar a dúvida de vocês. Mais alguma dúvida? Mais alguma, pessoal? Professor, eu tenho. Quem fala? A Cecília. Cecília.
o meu caso tá acontecendo com vários outros alunos que ainda não foram aprovados, assim, digamos, na matéria, porque nós requisitamos a matrícula na matéria, só que tanto no que é acadêmico quanto no Moodle não apareceu nada. Ah, sim. Bom, Cecília, o que me passaram é que o pessoal da coordenação está ajustando isso hoje. Então, até o fim dessa semana, vocês possivelmente terão acesso ao que é acadêmico, ao Moodle, tá ok? Do contrário, eu peço que vocês conectem com um colega, vocês criem um grupo de vocês, onde um colega pode copiar o link, né, que estará lá no Moodle e disponibilizar para vocês, porque como vão ser vídeos que vão estar no YouTube ou disponibilizados em um link no Google Drive, vai ser fácil para vocês. E se caso a gente não tiver acesso para o Moodle, como que vai enviar essas atividades para o senhor? Ah, não, vocês vão ter acesso ao Moodle, esquenta não. Até iniciar as atividades, até o dia de enviar atividades, vocês já vão ter acesso ao Moodle. Tá bom? Então. Porque eu só posso fazer avaliação via Moodle. Eu não posso fazer nada fora via Moodle. Tá bom? Porque então, o que eu fizer fora via Moodle não tem valor. Tá ok? Para fins depois, né? Para a instituição, fins legais da instituição perante órgãos superiores de fiscalização, né? Só via Moodle. Tá ok? Professor? Sim. Lá no Moodle, você falou que pode, tipo assim, alguns relatórios mandar em formato de vídeo, né? Pode. Aí você não precisa nem mandar o vídeo. Você grava numa nuvem e me manda só o link. Ah, não. Tá ok. Já respondeu a dúvida, já. Tá bom? Se quiser mandar o vídeo, até 40 megabytes. Se o vídeo tiver mais de 40 megabytes, aí você salva no Google Drive. Com o e-mail institucional do IF Goiano, você tem acesso ao Google Drive. Tá ok? E aí você acessa o Google Drive e grava lá no Google Drive, né, e gera um link de compartilhamento e me envia o link. Anexa o link, põe o link numa página do Word, né, faz uma introdução ao trabalho, está na forma de vídeo, que pode ser acessado pelo link abaixo. Ponto. Coloca o nome do grupo, né? No vídeo também pode ter uma apresentação, então fica tranquilo. Tá ok. Ok? Alguém mais? Wigner, a aula vai até às 17 horas? É para ser. Você fala, pô, professor, vou ter que ficar até às 17 horas vendo tua cara no computador? Ou se não fosse vendo a minha cara no computador, você ia ter que ver ao vivo. E aí? Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Podemos começar a falar, então, do solo? Bom, Vitor Barros, no momento, não. Então, como a aula vai ficar gravada, vamos começar a falar um pouquinho dos nossos solos. Como eu falei para vocês, o solo ele se encontra na superfície da Terra